cheguem mais perto, deixem que o calor da fogueira lhes aqueça os ossos e espante os fantasmas que a noite tece. Esta noite, a história que lhes trago não é de bravos guerreiros ou princesas encantadas, mas de algo muito mais próximo, algo que pode se esconder no quarto ao lado, debaixo da cama, no sorriso inofensivo de um brinquedo. Era uma vez, numa casa antiga, dessas que rangem com o vento e sussurram segredos em cada fresta, uma família como qualquer outra. O pai, um homem de mãos calejadas e coração generoso, trabalhava arduamente para sustentar a casa. A mãe, com a doçura de um amanhecer, cuidava do lar e dos filhos com amor e dedicação. E então havia eu, o mais velho, preso entre a infância e a adolescência, e minha irmã Clara, a caçula, com seus olhos brilhantes e imaginação fértil. Clara era uma criança especial, daquelas que veem o mundo de uma forma diferente, com cores mais vibrantes e monstros menos assustadores. Seu reino era o quarto, um santuário repleto de bonecas de todos os tipos, de porcelana delicada, de pano macio, de plástico colorido, cada uma com sua própria personalidade e história, pelo menos aos olhos de Clara. Eu me lembro como se fosse hoje. Era um fim de tarde preguiçoso de domingo. O sol se espreguiçava no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. O cheiro de bolo recém-assado pairava no ar, misturando-se com o aroma terroso do jardim da frente. Eu estava sentado na varanda, tentando decifrar as páginas de um livro empoeirado, quando Clara surgiu correndo, os olhos marejados e o rosto vermelho de choro. Elas se mexeram. Ela gritou, agarrando-se à minha camisa com força. As bonecas. Elas trocaram de lugar. Eu, claro, não dei importância. Atribui o medo da minha irmã à sua imaginação fértil, a um pesadelo mal digerido, a qualquer coisa que pudesse explicar o absurdo. Clara, querida, você deve ter sonhado. Bonecas não se mexem sozinhas. Eu disse, tentando acalmá-la com um sorriso condescendente. Mas Clara insistiu com a convicção infantil que desafia a lógica. Não, não foi um sonho. Eu coloquei a Margarida sentada na poltrona e a bailarina perto da janela. Agora a Margarida está perto da janela e a bailarina está caída no chão. Para tranquilizá-la, ou talvez para satisfazer minha própria curiosidade, acompanhei Clara até o quarto. E o que vi me fez engolir em seco. Era verdade. As bonecas haviam trocado de lugar. A Margarida, uma boneca de porcelana com um vestido florido, estava agora empoleirada na beira da janela, olhando para o jardim. E a bailarina, com seu tutu esvoaçante e sapatilhas de cetim, jazia no chão como se tivesse sido derrubada. Viu? Eu te disse! Exclamou Clara com um misto de medo e triunfo na voz. Tentei manter a calma, buscando uma explicação racional para o inexplicável. Talvez o vento tivesse entrado pela janela e derrubado a boneca. Talvez Clara estivesse brincando e não se lembrasse. Mas nenhuma das explicações parecia plausível. A janela estava fechada e Clara insistia que não havia tocado nas bonecas. A partir daquela noite, os incidentes se tornaram mais frequentes e mais estranhos. As bonecas não apenas trocavam de lugar, mas também mudavam de posição. Uma hora estavam sentadas, na outra estavam de pé. Uma hora sorriam, na outra pareciam tristes. Clara começou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite gritando, dizendo que as bonecas a observavam. Ela se recusava a ficar sozinha no quarto e até mesmo durante o dia evitava se aproximar das bonecas. O clima na casa se tornou tenso. O riso de Clara desapareceu, substituído por um silêncio assustador. Meus pais, preocupados, procuraram médicos e psicólogos, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Eles atribuíam o comportamento de Clara ao estresse, à ansiedade infantil, à necessidade de chamar a atenção. Mas eu sabia que era algo mais. Eu via o medo genuíno nos olhos da minha irmã e sentia um arrepio na espinha sempre que entrava naquele quarto. Decidi investigar por conta própria. Comecei a observar as bonecas, a estudar seus movimentos, a tentar encontrar alguma pista que pudesse explicar o fenômeno. Passei noites em claro, escondido no quarto de Clara, esperando que algo acontecesse. E então uma noite eu vi. Era por volta das 3 da manhã. A casa estava mergulhada em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da sala. Eu estava sentado em um canto escuro do quarto de Clara, com os olhos fixos nas bonecas. De repente percebi um movimento. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. A cabeça da Margarida, a boneca de porcelana, girou lentamente em direção à janela. Depois seus braços se moveram como se ela estivesse tentando se levantar. Eu fiquei paralisado, incapaz de acreditar no que estava vendo. Era como se as bonecas tivessem ganhado vida, como se uma força invisível as estivesse controlando. Com o coração na garganta, me aproximei das bonecas. A Margarida estava de pé, com os olhos fixos na janela. Sua expressão era vazia, inexpressiva, mas eu sentia que ela estava olhando para algo ou para alguém. De repente, um vento frio invadiu o quarto, apagando a chama da vela que eu usava para iluminar o ambiente. O silêncio foi quebrado por um sussurro, um murmúrio indistinto que parecia vir de dentro das paredes. Ela está vindo, o sussurro dizia.
Ela está vindo para nos buscar. O medo me invadiu como uma onda gelada. Eu sabia que estava acontecendo algo terrível, algo que ia além da minha compreensão. Peguei Clara no colo, que dormia profundamente em sua cama, e corri para fora do quarto. Naquela noite dormimos todos juntos no quarto dos meus pais, mas mesmo assim não consegui pregar o olho. Fiquei a noite toda acordado, ouvindo os rangidos da casa, os sussurros do vento, o tic-tac implacável do relógio. No dia seguinte, decidi que precisava descobrir a verdade sobre as bonecas. Comecei a pesquisar a história da casa, a procurar por pistas que pudessem explicar o que estava acontecendo. Descobri que a casa havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena. Durante a construção, muitos túmulos foram violados e os restos mortais foram desrespeitados. Alguns diziam que o lugar era amaldiçoado, que os espíritos dos mortos ainda vagavam pela casa em busca de vingança. Descobri também que há muitos anos uma menina havia morrido naquela casa. Ela era filha dos antigos proprietários e havia morrido de uma doença misteriosa. A menina era apaixonada por bonecas e as colecionava avidamente. Comecei a suspeitar que o espírito da menina estava preso às bonecas e que ela era responsável pelos estranhos acontecimentos. Mas por que ela estava fazendo isso? O que ela queria? Decidi que precisava entrar em contato com o espírito da menina para tentar entender suas motivações e encontrar uma forma de libertá-la. Procurei a ajuda de uma médium, uma mulher idosa e sábia que vivia nos arredores da cidade. A médium concordou em me ajudar. Ela me disse que precisaria entrar no quarto de Clara para se conectar com o espírito da menina. Naquela noite voltamos para casa. A médium entrou no quarto de Clara enquanto eu e meus pais esperávamos do lado de fora, nervosos e apreensivos. Depois de alguns minutos ouvimos um grito vindo do quarto. Corremos para dentro e encontramos a médium caída no chão, pálida e tremendo. Ela está aqui, ela disse com a voz embargada. Ela está muito brava e ela não quer ir embora. A médium me explicou que o espírito da menina estava furioso porque sua casa havia sido destruída e seus brinquedos haviam sido profanados. Ela queria vingança e estava usando as bonecas para assustar Clara e a família. A médium me disse que a única forma de libertar o espírito da menina era devolver seus brinquedos ao lugar de origem, ao lugar onde ela havia sido feliz. Então tivemos uma ideia. No jardim da frente havia uma pequena árvore plantada pelos antigos proprietários. A menina costumava brincar debaixo daquela e com suas bonecas. Decidimos levar as bonecas para debaixo da e deixá-las lá durante a noite. Acreditávamos que dessa forma o espírito da menina poderia se acalmar e encontrar a paz. Naquela noite colocamos as bonecas debaixo da. O vento soprava forte e as folhas sussurravam como se estivessem contando uma história. Na manhã seguinte fomos até o jardim e encontramos as bonecas caídas no chão com os rostos virados para a terra. Mas havia algo diferente. Seus olhos não estavam mais vazios e inexpressivos. Havia um brilho de paz e serenidade em seus rostos. A partir daquele dia, as bonecas nunca mais se mexeram. Clara voltou a sorrir e a casa recuperou sua atmosfera de paz e tranquilidade. A médium me explicou que o espírito da menina havia finalmente encontrado a paz e que havia partido para o outro mundo. Ela me disse também que as bonecas agora estavam protegidas e que nunca mais seriam usadas para o mal. Aprendi uma lição valiosa com essa experiência. Aprendi que devemos respeitar os mortos e que devemos honrar a memória daqueles que se foram. Aprendi também que o mundo espiritual é real e que devemos estar sempre preparados para o inesperado. E assim a história dos bonecos de minha irmã chega ao fim. Espero que tenham gostado e que ela os faça pensar duas vezes antes de julgar um brinquedo inofensivo, pois, como dizem, nem tudo é o que parece. E às vezes os maiores horrores se escondem nos lugares mais inesperados. Agora aquentem-se na fogueira, pois a noite ainda é longa e cheia de mistérios. E quem sabe que outras histórias assustadoras aguardam para serem contadas. A noite estava fria, o vento uivava lá fora, sussurrando segredos entre as árvores retorcidas. As chamas da lareira dançavam, projetando sombras que se moviam pelas paredes da cabana como fantasmas travessos. A lenha estalava, ecoando o ritmo acelerado do meu coração. Fazia anos que eu não revivia essa história, anos que eu enterrava as memórias no fundo da minha mente, esperando que o tempo as dissolvesse. Mas o tempo, meus amigos, é um rio traiçoeiro que leva embora o que queremos guardar e traz de volta o que tentamos esquecer. Tudo começou numa primavera particularmente úmida. Morávamos numa casa antiga, dessas que rangem com a respiração do vento, dessas que parecem ter mais histórias guardadas em suas paredes do que tijolos. Minha irmã Clara era uma menina doce, com olhos grandes e curiosos e uma imaginação que voava mais alto que os pássaros. Ela tinha uma coleção de bonecas, cada uma com um nome, uma história, uma personalidade própria. Eram suas companheiras, suas confidentes, seus pequenos súditos num reino imaginário que só ela podia ver. Eu era um adolescente na época, absorto em meus próprios dramas e descobertas. O mundo de Clara me parecia distante, infantil, algo que eu já havia deixado para trás. Mas mesmo com toda a minha pretensa maturidade, eu não podia negar o laço que nos unia, o amor fraterno que transcendia as diferenças de idade e interesses.
Lembro-me da primeira vez que percebi algo estranho. Clara tinha o costume de alinhar suas bonecas na prateleira do quarto, cada uma em sua posição favorita. Havia a Beatrice, a bailarina de porcelana sempre no canto direito, a Rosalie, a boneca de pano com um vestido florido no centro, e a Amélia, a boneca de madeira com o rosto pintado perto da janela. Uma noite, ao entrar no quarto para chamá-la para o jantar, notei que a Amélia estava no lugar da Beatrice. Pensei que Clara tivesse mudado de lugar, mas ela negou com veemência, seus olhos arregalados em confusão. Eu nunca faria isso, Tom, ela disse, sua voz carregada de um medo que eu não compreendia. Elas têm seus lugares certos. A princípio ignorei o incidente, atribuindo-o à imaginação fértil da minha irmã. Mas as coisas começaram a acontecer com mais frequência, com mais ousadia. As bonecas trocavam de lugar, apareciam em posições diferentes, até mesmo sumiam por algumas horas para reaparecer em lugares inesperados. Uma vez encontrei a Rosalie sentada à mesa da cozinha, encarando o prato de mingau frio. Outra vez a Beatriz estava pendurada de cabeça para baixo no lustre do quarto. Clara estava cada vez mais perturbada. Ela tinha pesadelos, acordava no meio da noite gritando, e se recusava a ficar sozinha no quarto. Ela me implorava para acreditar nela, para entender que não era ela quem estava movendo as bonecas. Eu tentava acalmar, dizendo que era tudo fruto de sua imaginação, mas no fundo, uma dúvida comigo. Havia algo de estranho acontecendo, algo que eu não conseguia explicar. Decidi ficar de guarda. Passei algumas noites dormindo no chão do quarto de Clara, observando as bonecas, esperando flagrar algo, mas nada acontecia. As bonecas permaneciam imóveis, silenciosas, como se fossem apenas objetos inanimados. Comecei a me sentir tolo, a questionar minha própria sanidade. Talvez eu estivesse exagerando, talvez Clara estivesse apenas passando por uma fase. Então, numa noite escura e tempestuosa, aconteceu. Eu estava quase dormindo, embalado pelo som da chuva que batia na janela, quando ouvi um leve clique. Abri os olhos e vi. A Amélia, a boneca de madeira, estava se movendo. Lentamente, rigidamente, ela deslizou da prateleira e caiu no chão com um baque surdo. Meu coração disparou no peito. Sentei-me, tremendo, e observei enquanto a boneca se levantava cambaleando, e começava a caminhar em direção à cama de Clara. Eu não pensei, eu agi. Saltei do chão e peguei a boneca, arrancando-a do caminho. A Amélia era estranhamente pesada. Sua madeira fria e dura em minhas mãos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Coloquei a boneca de volta na prateleira e me sentei na cama de Clara, abraçando-a com força. Ela estava dormindo, alheia ao terror que eu acabara de presenciar. Naquela noite, eu não consegui mais dormir. Fiquei acordado, observando as bonecas, esperando que elas voltassem a se mover. Mas elas permaneceram paradas, silenciosas, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, contei tudo para meus pais. Eles não acreditaram em mim, é claro. Disseram que eu estava sonhando, que estava estressado com a escola, que precisava relaxar. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia que as bonecas estavam vivas, que algo sinistro estava acontecendo no quarto de Clara. Decidi investigar. Comecei a pesquisar sobre a história da casa, sobre os antigos moradores, sobre os eventos estranhos que poderiam ter ocorrido. Descobri que a casa havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena, um lugar de lendas e mistérios. Contava-se que os espíritos dos antigos guerreiros ainda vagavam buscando vingança por terem sido despojados de seu território. Comecei a suspeitar. Comecei a suspeitar que as bonecas estivessem sendo possuídas por esses espíritos. Talvez eles estivessem usando as bonecas como um meio de se comunicar, de se manifestar no mundo dos vivos. Mas por que eles estavam fazendo o que eles queriam? A resposta veio numa noite escura e sem estrelas. Clara acordou gritando, possuída por uma força estranha. Seus olhos estavam vermelhos, sua voz rouca e gutural. Ela falou: Mãe Nendizo, Kush, Mãe Nendizo, eles querem a terra de volta, ela disse, através de um sorriso horripilante. Eles querem vingança. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Corri até a biblioteca e peguei um livro antigo sobre rituais de exorcismo. Comecei a ler em voz alta, invocando os poderes da luz para banir os espíritos malignos. Clara gritava e se contorcia, lutando contra a força que a possuía. A batalha foi longa e exaustiva. A casa tremia, as janelas vibravam, os objetos voavam pelo ar. Mas no final, a luz venceu as trevas. Os espíritos foram expulsos, deixando Clara exausta e confusa. Na manhã seguinte, queimamos todas as bonecas. Vimos suas formas de porcelana e madeira se derreterem nas chamas, liberando uma fumaça escura e acre. Com elas, queimamos também os medos, as dúvidas e os segredos que assombravam nossa casa. Nunca mais as bonecas trocaram de lugar. A casa voltou a ser silenciosa, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Mas eu nunca esqueci o que vi, o que vivi. Eu sei que o mundo está cheio de mistério, de forças que não compreendemos,
de coisas que preferimos não acreditar. E essa, meus amigos, é a história dos bonecos doentes da minha irmã. Uma história que me assombra até hoje, uma lembrança de que nem tudo que vemos pode ser explicado, e que o medo, às vezes, se esconde nos lugares mais inesperados. A noite ainda é longa, e o vento, como vocês podem ouvir, continua a sussurrar seus segredos lá fora, e quem sabe, quais outras histórias ele pode nos trazer.